O quadro a seguir vai haver o que? A comparação entre as moléculas, essa molécula de DNA e RNA, quanto a algumas características e quanto à reação entre as bases nitrogenadas, nas diferentes situações de pareamento, os dois pares, com o objetivo de quê? De visualizar melhor essas duas situações. Então, se lá no DNA vamos ter o açúcar com 5 carbono pentose, esse açúcar vai ser chamado de quê? Pela sigla do nome DNA, já dá para saber, desoxirribose. Vai ter a pentose? Vai ter ribose? Vai, mas só que essa pentose vai ser a desoxirribose. Já se fosse no RNA, RNA vai ter o que? Somente uma cadeia, uma ribose. A estrutura do DNA, 2 cadeias, já no RNA, uma cadeia vai ser formada. Base nitrogenada, adenina, timina, citosina, guanina no DNA. Já no RNA, adenina, uracila, citosina e guanina. Enquanto no pareamento DNA com DNA, autoduplicação, as duas fitas se autoduplicando. Vai ter o que? Adenina, timina, citosina, guanina. No RNA não vai haver essa autoduplicação. Quando acontece o pareamento entre o DNA e o RNA com a transcrição, não vai acontecer no DNA, porque o DNA já vai ser transcrito para o RNA, que possui apenas uma fita, uma cadeia, e lá vai ter o que? Adenina junto com a uracila, um pareamento, a transcrição. Timina vai se juntar, vai parear com a adenina e a citosina com a guanina. Já o pareamento do RNA com outro RNA, que é a tradução, que chama. Não acontece no DNA, porque já é um processo que está lá no pareamento do RNA, do ácido ribonucleico. Então, lá vai acontecer novamente a troca aqui, na tradução, adenina, ponto de hidrogênio junto com a uracila, já uracila com a adenina e a citosina com a guanina. E qual é a função disso? O DNA vai ter função de quê? Contém toda a informação genética, o código genético, o sequenciamento está todinho lá no DNA, que é no núcleo da célula. Já no RNA, qual vai ser a função do ácido ribonucleico? Vai sintetizar cada uma dessas proteínas. O RNA só vai servir para sintetizar proteínas e o DNA vai conter toda a informação genética. Essa fita de RNA mensageiro, que foi recém-transcrita do DNA, vai para o citoplasma. No caso dos seres eucarióticos, seres que possuem carioteca, possuem núcleo. Pois nos procarióticos já estará lá no citoplasma. Nos procarióticos, os organismos mais simples, ele já vai estar direto lá no citoplasma. Já nos mais complexos, não. Seres vivos, organismos mais complexos, primeiro tem que haver essa transcrição. Primeiro vai ter que passar do DNA pelo RNA mensageiro para poder chegar no citoplasma. E lá, outra organela, que é o ribossomo, vai fazer o processo que acontece depois. O próximo processo, que é o quê? A tradução. Vai traduzir toda a informação trazida pelo RNA mensageiro para sintetizar em apenas uma proteína. Os ribossomos, eles encaixam-se na fita de RNA mensageiro. E vai acontecer o que? Eles vão percorrendo, fazendo a identificação das bases nitrogenadas da fita. O ribossomo faz essa leitura a cada trinca. O que são trinca? Trinca é de 3, né? 3. Cada 3 letras daquela sequência. Cada trinca de base nitrogenada,
Que trincas são essas? Adenina, timina, guanina. Adenina, uracila, guanina. Vai depender se é DNA ou RNA. O ribossoma vai fazer essa leitura. Isso lá no RNA mensageiro, a cada trinca de base nitrogenada desse RNA mensageiro. E essa trinca de base nitrogenada é chamada de códon. Cada 3 letras corresponde a um códon. Cada 3 letras, cada trinca de base nitrogenada vai ser um códon. Nesse momento, entra em ação o quê? Outra molécula de RNA, que vai ser quem? RNA-T, que significa RNA transportador. Então, temos quem? RNA mensageiro, RNA transportador. Tudo isso na sequência. Primeiro é quem? O DNA, depois RNA mensageiro, finalizando com RNA transportador, que o nome já diz, é o que vai transportar. Tem esse nome justamente porque vai levar quem? A sequência, a fileira de aminoácidos. Isto é, das unidades da proteína. Que é uma fila, uma cadeia de aminoácidos. Um RNA transportador vai se encaixar a uma trinca do RNA mensageiro. Com a ajuda de quem? Do ribossomo. Lembrando que o ribossomo é que vai fazer o que? A síntese de proteína. Né? Esse encaixe é único, pois para acontecer as trincas do RNA mensageiro e do RNA transportador, que vão se encaixar, precisa acontecer primeiro o quê? Uma complementação. Eles são complementares. Por exemplo, se a trinca do RNA mensageiro for uma trinca com 3 letras, uma sequência, um códon, adenina, 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 quando vai lá para o RNA transportador, obrigatoriamente tem que ter qual sequência? É RNA, então não é timina, é uracila. Uma sequência de 3, de uma trinca com 3 U. Uracila, uracila, uracila. Adenina, 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 correspondente uracila, uracila, uracila. As trincas do RNA transportador vai ser chamada de anticódon. Um vai ser o códon, o outro o anticódon. Um correspondente ao códon, o outro correspondente ao anticódon. Além disso, cada trinca do RNA mensageiro vai corresponder a um aminoácido específico, que será trazido por quem? Pelo RNA transportador. Então, é a isso que se dá o quê? O nome de código genético. Por isso que é um código, porque tem letras. E essas letras são complementares. Tem que se complementar correspondendo uma com a outra. Vai ter que se ligar cada código com um anticódon. Cada código genético correspondente. Por exemplo, se existir a trinca, que eu já falei aqui, de uracila, trinca de 3 letras U, 3 uracila, lá no RNA mensageiro, se for no RNA transportador, vai ter que ter o quê? O correspondente. O RNA transportador que consegue se encaixar será sempre o que transporta o aminoácido. E no caso aqui, vai ser chamado, como vai ser chamado esse aminoácido? Vai ser chamado de fenilalanina. Uma sequência de códon com 3 uracila vai ganhar o nome de fenilalanina. Entendeu? Isso aqui está resumido através dessa tabela. Tabela do código genético. As trincas representadas são as que aparecem no RNA mensageiro. De um lado vai ter toda a sequência com a primeira letra, já do outro lado vai ter a sequência com a segunda letra, uma correspondendo à outra. De um lado temos uracila, do outro correspondente da uracila vai ser quem?
Se fosse a timina, né, adenina, timina, uracila também vai ser que? Adenina. Então, temos aqui, ó, uma sequência de uracila, uracila, adenina. Já na parte de baixo, uracila, uracila, guanina, que recebeu o nome de leucina. No caso da serina, esse códon, essa trinca, essa enzima, digamos assim, essa proteína, esse aminoácido chamado serina, ela vai ter uma sequência de quê? 4 sequências. A de cima, uracila, citosina, uracila. Embaixo, uracila, citosina, citosina. Já na outra de baixo, uracila, citosina, adenina. E na final, uracila, citosina e guanina. Já na outra sequência aqui, temos a tirosina e temos o código de parada do stop códon. Já na parte da primeira letra correspondendo com a segunda letra na guanina, vai ter o quê? Guanina com guanina vai ter cisteína. Aí vai ter código de parada também. E lá embaixo vai ter o triptofano. Tudo isso aqui são trincas de base nitrogenada, que está lá no código genético, que um vai ter códon, o outro anticódon, lá no processo de quê? De DNA, que vai levar a sequência para o RNA mensageiro, que vai levar também a continuidade através do RNA transportador para formar quem? Essa cadeia de aminoácidos que vai dar o nome aos seus correspondentes, códon, anticódon, e vai dar a cada um desses nomes que está contido aqui nessa tabela de código genético. Aí tem outros exemplos aqui, tem a prolina, a histidina, glutamina, arginina, serina, asparagina, lisina, treonina, isoleucina, tudo isso aqui são bases que vai estar contido lá no código genético, metionina, de iniciação, valina, alanina, ácido aspartico, ácido glutâmico, glicina, entre outros. Aqui é só um exemplo. Então, todas essas trincas vai ter correspondentes. Trinca porque são 3, né? 3 letras associadas a outras complementares. E isso vai acontecer para a formação de quê? De aminoácido dentro da célula. À medida que o ribossomo vai passando pelo RNA mensageiro, os RNA transportador correspondentes vão se encaixando no ribossomo. E depois que o ribossomo caminhar mais uma trinca no RNA mensageiro, esse RNA transportador vão se soltando. E o que acontece? Os aminoácidos vão se unindo, formando uma cadeia de aminoácidos, ou seja, se forma uma cadeia de aminoácidos, vai formar o que? Uma proteína. Para cada cadeia de aminoácidos, forma-se uma proteína, entendeu? Então, se tem uma cadeia aqui de aminoácidos com o movimento dos ribossomos, de um lado o RNA transportador saindo, do outro o RNA transportador chegando, então temos a cadeia formada por uma representação das síntese de uma proteína em seu início, junto lá dos ribossomos, que acontece aonde? Quem é que faz síntese de proteína? Somente o RNA. O DNA não vai fazer a síntese proteica. Entendeu? Então, resumindo, pode-se dizer o quê? Que a partir de DNA com suas informações genéticas, ocorre uma transcrição dessas informações lá no RNA mensageiro, e a partir deste ocorre com a ação do ribossomo, porque esse ribossomo aqui vai fazer a síntese de proteína, né? Ele vai fazer o que? A ação do ribossomo e do
RNA transportador vai fazer a tradução do código genético dessas trincas de nucleotídeo em proteínas formadas da união dos aminoácidos correspondentes a esse código. Tem sempre que haver essa correspondência do anticódono com o códono, essa trinca de base nitrogenada. A correspondência entre as unidades do DNA e do RNA e os aminoácidos da proteína que está sendo sintetizada. A síntese proteica acontece lá no RNA. A molécula de DNA, do gene 1, vai se juntar ao gene 2, que vai se juntar ao gene 3. São 3 genes. Por que 3 genes? Porque vai sempre dando uma continuidade, não para, né? Uma hélice de DNA ativa, transcrição. Vai haver depois o que dessa transcrição? Vai ser levado pelo RNA mensageiro, vai haver uma tradução. Já nessa tradução vai se formar o quê? Uma proteína. Através de quem? Da trinca, que são as 3 letras do códono, com o seu complementar, o anticódono. Para a formação da proteína, que proteína é essa? O aminoácido. Então, a representação da síntese de uma proteína indicando os processos de transcrição e tradução para a formação do aminoácido. E foi assim que se decifrou a chave da hereditariedade para todos os seres vivos. Já que, posteriormente, foi constatado que esse código era um código universal, ou seja, esse código serve em qualquer local do mundo, serve universalmente. E serve também para quê? Todos os seres vivos. Tanto faz se for um ser com células eucarióticas como procarióticas, seres dos mais simples aos mais complexos, e é uma receita da vida. Então, é uma linguagem que dá as informações desse código genético. E depois de tudo que a gente estudou aqui, dá para a gente explicar o uso da expressão DNA, linguagem da vida, né? É uma questão aqui, desafio, que vai trazer um texto falando sobre o quê? Sobre como é nos dias de hoje, o que aconteceu, para que a gente possa analisar e chegar à conclusão, aqui dá um item de ABCDE, através desse texto. Então, uma questão, desafio aqui, o que vai mostrar? Nos dias de hoje, podemos dizer o quê? Que praticamente todos os seres humanos já ouviram em algum momento falar sobre o DNA e seu papel na hereditariedade da maioria dos organismos. Porém, foi apenas em 1952, como a gente já estudou através da aula de hoje, o que aconteceu? Um ano antes da descrição do modelo do DNA em dupla hélice, feita pelo cientista Watson e Crick, que é que foi confirmado, sem sombra de dúvida, que o DNA é um material genético. No artigo em que Watson e Crick descreveram a molécula de DNA, eles sugeriram um modelo de como essa molécula deveria se replicar. O que é a replicação de uma molécula de DNA? É como ele vai acontecer naquele processo lá. De DNA, RNA mensageiro, RNA transportador, que vai acontecer a tradução e a transcrição. Isso é a réplica, uma cópia. Então, eles sugeriram um modelo de como essa molécula deveria se replicar. Mas em 1958, Michelson e Stahl esses dois cientistas realizaram experimentos utilizando isótopos pesados de nitrogênio. Lembrando que são isótopos, temos os isótonos, isóbaros e isótonos. Isótonos são elementos químicos que possuem a mesma quantidade de prótons. Então,
Esses dois cientistas realizaram experimentos utilizando isótopos, que têm a mesma quantidade de prótons, isótopos pesados de nitrogênio, e que foram incorporados às bases nitrogenadas para avaliar como se daria a replicação da molécula. A partir dos resultados, o que aconteceu? Eles confirmaram o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinha como premissa básica o rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, que é o que aconteceu naquela sequência lá do exemplo que foi citado, né? Precisa haver uma quebra, um rompimento de hidrogênio, desemparelhamento para depois se juntar de novo, parear. A base nitrogenada correspondente complementar de cada uma delas. Então, considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma, os experimentos realizados por Michelson e Stahl a respeito da replicação dessa molécula levaram à conclusão de que, bora analisar aqui, no item A, levou à conclusão que a replicação do DNA é conservativa, isto é, a fita dupla filha é recém-sintetizada e o filamento parental vai ser conservado. Será que esse item está correto? Ela vai ser uma fita conservativa. Foi isso que foi falado, que há uma conservação, totalmente vai ser conservativa essa fita. Bora analisar os outros itens. No item B, a replicação de DNA é dispersiva, ou seja, não vai se conservar nada, vai se dispersar. Isto é, as fitas filhas contêm DNA recém-sintetizado e parentais em cada uma dessas fitas, não vai ser dispersado. Vai haver uma conservação? Vai, mas não totalmente. Então, no item C vai dizer o que? A replicação é semi-conservativa, não é conservada totalmente, não é igual, idêntico. Há uma replicação semi-conservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita parental e uma recém-sintetizada. No item B, a replicação do DNA é conservativa, isto é, as fitas filhas consistem de moléculas de DNA parental. E já no item E vai dizer o que? A replicação é semi-conservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita molde e uma codificadora. Não vai ter essa codificadora não, né? Essa fita molde, codificadora, vai ter uma replicação, vai. E essa replicação é semi-conservativa. Essa questão foi uma questão do Enem 2011, prova azul. De acordo com esse texto aqui, com que a gente já estudou aqui dessa replicação de DNA, o que só pode estar correto é o item C. Por quê? Porque o item C fala que há uma replicação semi-conservativa, ou seja, a metade vai ser semi-conservada. As fitas filhas consistem de uma fita parental, que vai ser uma cópia igual à primeira geração, e também vai ter uma recém-sintetizada, porque vai acontecer o quê? A síntese de proteína pelo RNA. Então, o item C é a resposta correta. Considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma, lá no DNA, os experimentos realizados por Michelson e Stahl a respeito da replicação dessa molécula que levaram à conclusão de que a replicação vai ser semi-conservativa, o item C, isto é, as fitas filhas consistem em uma fita parental e uma recém-sintetizada. Letra C vai ser a resposta do item da primeira questão, que foi uma questão, um desafio do Enem, prova azul, Enem 2011. Já a segunda questão,
Na segunda questão vai falar o quê? Que define-se genoma como conjunto de todo o material genético de uma espécie. Então, quando se descobre código genético, a gente está falando do genoma. Que na maioria dos casos são o quê? São as moléculas de DNA. Durante muito tempo, observou-se, especulou-se sobre a possível relação entre o tamanho do genoma, medido pelo número de pares de bases, e o número de proteínas produzidas, juntamente com a complexidade do organismo. As primeiras respostas começaram a aparecer e já deixaram claro que essa relação não existe, como mostra na tabela abaixo. Não é porque o organismo é mais complexo do que o outro que vai ser aumentado o número, por exemplo, de proteínas produzidas no final lá da sequência do DNA, do RNA mensageiro e do RNA transportador. Então, a tabela abaixo vai mostrar o quê? 1, 2, 3, 4, 5 espécies e o tamanho estimado do genoma, que é os pares de base, e o número de proteína que vai ser descrita. Então, de acordo com essa tabela, o que é que a gente pode marcar aqui, de acordo com as informações acima? A espécie Oryza sativa é o arroz, nome científico Oryza sativa. O tamanho estimado do genoma, que aqui está dizendo, vai ser o quê? Os pares de base, vai ser um total de quê? De mais de 5 milhões. E o número de proteína descrita vai ter apenas 224.181 proteínas. Já o camundongo, essa espécie, Mus musculus, vai possuir um total de quê? 454.200.000 pares de base no genoma, só que a descrição deles, no número de proteínas, vai ser o quê? 249. Espécie humana, Homo sapiens, vai ser quase de um camundongo, vai ter lá uns 3.400.000.000. Já a produção de proteínas vai ser de apenas 459.114 proteínas descritas. Já o ratos novergicos, essa espécie vai ter 2 bilhões, já de proteínas 109, a Drosophila melanogaster, que é a mosca da fruta, vai ter 180 milhões e apenas 86 mil. Ou seja, não há uma correspondência assim, de números estimados aqui do genoma para o total de número de proteína descrita. Não há uma correspondência equitativa aqui, de igual para igual. Então, de acordo com as informações acima, o que a gente pode dizer dessa segunda questão? Analisando cada um dos itens, o que se pode chegar à conclusão? Que a alternativa correta, aqui na alternativa A, vai dizer que a produção, na alternativa A, o conjunto de genes de um organismo define o seu DNA. No item B, a produção de proteína não está vinculada à molécula de DNA. No item C, o tamanho do genoma não é diretamente proporcional, não está equitativo ao número de proteínas produzidas pelo organismo. Já no item D, quanto mais complexo o organismo, maior o tamanho de seu genoma. E o item E, genomas com mais de 1 bilhão de pares de bases são encontrados apenas nos seres vertebrados. Não, nada a ver. Aqui, o que a gente pode analisar? Tem que ler o texto e a tabela. O item A, o conjunto de genes de um organismo define o seu DNA? Não.
Não vai ser o conjunto de genes que vai definir o total do DNA para cada uma dessas espécies aqui. De acordo com as informações assim, a produção de proteína, ela vai estar vinculada à molécula de DNA. Mas só que aqui diz que a produção de proteína não está vinculada à molécula de DNA. Está errado. No item C, o tamanho do genoma não é diretamente proporcional, não há uma proporção, não é de forma igual ao número de proteína produzida pelo organismo. O item C seria a resposta correta. Então, gente, a resposta correta é o item C, porque o tamanho do genoma não é diretamente proporcional ao número de proteínas produzidas pelo organismo. Analisando aqui a tabela, a gente pode ver que o tamanho estimado, que é produzido aqui em bilhões, né? Cada um aqui em bilhões, tirando a mosca da fruta, que foi 180 milhões, não teve uma proporção diretamente correspondente ao número de proteínas que foi descrita aqui, para cada uma delas, nos pares de base. Então, o item A, o item B, o D e o E não estão corretos, né? Principalmente aqui, que fala que quanto mais complexo o organismo, maior o tamanho de seu genoma, nada a ver isso aqui. E o final aqui do item E, que fala dos seres vertebrados, que foi o genoma com mais de 1 bilhão de bases, de pares de bases encontrados, nada a ver, porque aqui mostra o exemplo da espécie Oryza sativa, que é o arroz, que é uma planta, né? Não é um vertebrado, é uma planta e tem o quê? 5 bilhões de tamanho estimado de pares de base no genoma e o número de proteínas que foi transcrito. Então, o item correto para essa questão 2 vai ser o quê? O item C. Questão Enem 2008, prova amarela, né? O item C. O tamanho do genoma não é diretamente proporcional ao número de proteínas produzidas pelo organismo. Já na terceira questão, vai ter também uma tabela para ser analisada e é uma questão de marcar lá do Enem 2004 a prova amarela. Essa questão do Enem diz o seguinte: a identificação da estrutura do DNA foi fundamental para compreender seu papel na continuidade da vida. Na década de 1950, um estudo pioneiro determinou a proporção das bases nitrogenadas que compõem moléculas de DNA de várias espécies. Aí ele deu aqui, através de uma tabela, os exemplos de materiais analisados, né? Nas bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, timina, qual foi a porcentagem encontrada? No exemplo analisado, que ele pegou o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 exemplos de materiais coletados e analisados e a classificação da base nitrogenada em porcentagem. Então, na estrutura que tem lá do código genético, tudo aqui contém DNA do espermatozoide humano, adenina 30,7%, guanina 19,3%, citosina 18,8%, timina 31,2%. Fígado humano, a adenina foi de 30,4%, guanina 19,5%, citosina 19,9% e a timina 30,2%. Medula óssea de um rato, que é um mamífero, 28,6%. A adenina, né, a base nitrogenada guanina, teve o quê? 21,4%, citosina 21,5% e 28,5% de timina. Já o espermatozoide de ouriço do mar, a adenina 32,8%, guanina 17,7%, citosina 18,4%, a timina teve o quê? 32,1%. Plântulas de trigo, que é um vegetal, 27,9%, a base nitrogenada adenina, 21,8% guanina,
22,7% citosina, 27,6% de timina. Já na bactéria do material analisado, do E. coli, a bactéria Escherichia coli vai ter de adenina 26,1%, já a guanina 24,8%, citosina 23,9%, timina 25,1%. A comparação das proporções permitiu concluir que ocorre emparelhamento entre as bases nitrogenadas e que elas formam o quê? No item A, vai dizer o quê? Que formam pares de mesmo tipo em todas as espécies, evidenciando a universalidade da estrutura do DNA. Será que isso está correto? Vai ser o mesmo tipo em todas as espécies. Aqui mostra que uma sequência de exemplos de materiais analisados, só que são o quê? Algumas delas têm espécies diferentes, inclusive temos uma planta, né? Um ouriço do mar e a estrutura também de seres humanos, só que por conta de ser tudinho, seres vivos, e todos possuem DNA, vai haver uma sequência de DNA igual para todos. Vai ser mostrada a mesma coisa, a estrutura para todos, por ter uma mesma sequência de DNA? Não, né, gente? Não é por conta disso que vai ser considerado correto. Então, analisando aqui o item B, alternativa B, o que aqui podemos ver? Pares diferentes de acordo com a espécie considerada vai ser formado, o que garante a diversidade da vida. Cada uma dessas bases nitrogenadas para pares diferentes de acordo com a espécie considerada vai ser formada para garantir a diversidade da vida, porque senão não teria uma diversidade, seria o mesmo material analisado, mesma espécie, não teria uma diversidade. Então, no item C, pares diferentes em diferentes células de uma espécie, como resultado da diferenciação celular, nada a ver. O item D, pares específicos apenas nos gametas, pois essas células são responsáveis pela perpetuação das espécies? Também não. Não, porque a gente tem também os autossomos, não é somente nos cromossomos que vai ser analisado células sexuais, tem também os autossomos, que vai ser toda a formação dos cromossomos que está dentro do DNA. Então, pares específicos não. No item E, pares específicos somente nas bactérias, não. Essa bactéria aqui está dando exemplo, Escherichia coli. Pois esse organismo é formado por uma única célula? Não tem nada a ver, também não. Então, pegando aqui o texto e analisando a questão através da tabela, a comparação das proporções, ela permitiu concluir que ocorre emparelhamento, pares em cada uma delas entre as bases nitrogenadas. Lembrando o que é o emparelhamento, vai ser o quê? Um códon, uma trinca de base nitrogenada vai se emparelhar com um anticódon. Tem que haver a correspondência dessas bases nitrogenadas. E houve essa correspondência entre a adenina, guanina, citosina, timina, porque é no DNA. Não vai ter uracila, porque não estamos falando de RNA. Então, o que é que vai acontecer aqui? A comparação das proporções concluiu que ocorre emparelhamento dessas bases. E elas vão se formar, no final vai ter a formação de quê? Elas formam o que diz no item B, pares diferentes de acordo com a espécie considerada. Não vai ser o mesmo par que vai ser formado pares diferentes. E para que aconteça essa diferenciação, também vai ser o quê?
de acordo com a espécie considerada, o que vai garantir a variabilidade genética, ou seja, a diversidade da vida, né? Então, a resposta correta vai ser a alternativa B. Essa análise quantitativa da tabela mostra que, mesmo observando diferentes espécies que contêm adenina e timina, sempre contém quantidades semelhantes e o mesmo ocorrendo para a citosina e guanina, indicando assim um emparelhamento entre bases informado no enunciado da questão. Isso ocorre em razão da universalidade da estrutura do DNA, ou seja, o DNA é um só que vai estar acontecendo em quem? Em espécies diferentes. Entendeu? Então, essas 3 questões de desafio foi o que foi falado sobre a estrutura que acontece na receita da vida do DNA, que foi o que a gente tratou agora nesse tema da unidade 4, né? Que foi falado sobre o quê? Concluindo aqui. O modelo de duplicação do DNA, que esses cientistas estudaram, e também o que? A sequência de base nitrogenada, também que foi pioneiro tudo iniciou pelos cientistas, lá em 1952, cientistas lá dos Estados Unidos, o Alfred Herschel e a Martha Chase, que foram eles os pioneiros a estudar de forma inicial e que deu sequência, mas não de forma definitiva, né? E atualmente ainda continua sendo o quê? Feito estudo, pesquisa com o genoma para complementar mais ainda o sequenciamento dessa molécula de DNA, porque ela foi definitivamente terminada? Não. Ainda há várias mutações, há vários processos, várias pesquisas de engenharia genética para concluir e se estudar mais novas descobertas através dessa dupla hélice que ocorre no DNA e que também vai ter no RNA. Em que momento? No momento em que vai acontecer a reprodução lá nas bases nitrogenadas, em que acontece o quê? A estrutura química dessa célula que contém DNA, sempre nessa sequência. DNA, desemparelhamento, quebra de ponte de hidrogênio, RNA mensageiro, vai haver a transcrição, RNA transportador, vai haver uma tradução e finalizando com a nova fita de RNA e de novo a nova sequência de base nitrogenada. Lembrando que essa base nitrogenada vai possuir o quê? Vai possuir nucleotídeo, um grupo fosfato, que é um açúcar, e um grupo pentose, que também é outro tipo de açúcar. E a diferença que vai acontecer dessas bases nitrogenadas, pegando o DNA com RNA, vai ser no caso da timina. Correspondente da timina vai ser quem? Se for DNA, adenina correspondendo à timina. Já se for o RNA, o ácido ribonucleico, que também vai conter o fosfato e a pentose, esses dois açúcares ligados à base nitrogenada. Só que a diferenciação vai estar relacionada em quê? Na base da estrutura desse nucleotídeo. Essa base nitrogenada do RNA, em vez de conter a timina, vai conter uracila. Que essa uracila vai ter o correspondente, que não vai ser a timina, né? A adenina, correspondente de DNA, vai ser a timina. Já a adenina no RNA vai ser sempre uracila. Então, essa é a diferenciação e a composição química da estrutura do DNA e do RNA que a gente falou. As bases nitrogenadas,
os dois açúcares que os dois vai possuir com 5 carbonos, por isso que é uma pentose, carbonos de açúcar ligados ao DNA e também ao RNA, modelo de dupla hélice porque vai possuir 2 fitas, essas 2 fitas vão ser ligadas, pareadas, no plano por pontos de hidrogênio, entendeu? Então, essa foi todo o sequenciamento de como se dá as bases nitrogenadas para a formação de quê? Através do par, a formação de aminoácidos. Esses aminoácidos que são proteínas, são formados com o DNA e o RNA juntos, só que numa sequência, numa duplicação. Acontece uma replicação, duplicação do DNA, pontos de hidrogênio, e isso é uma duplicação que vai ser sempre semi-conservativa. O DNA polimerase, essa enzima, né? Essa enzima que está dentro da célula vai ser uma sequência que vai ser emparelhada e vai ser uma duplicação final que acontece com as fitas iniciais semi-conservativa. Não pode ser conservativa. Para dar acesso ao emparelhamento normal, tem que ser semi-conservativa, molécula original, dando origem a moléculas filhas de primeira geração, e essas 2 moléculas filhas vai dar origem a moléculas, 4 moléculas na segunda geração, 4 moléculas filhas, 4 fitas de DNA, replicação da molécula original, através de quê? De pontos de hidrogênio, que vai possuir adicionado tanto o DNA polimerase, adicionados nucleotídeos. Lembrando quem são os nucleotídeos, é os 4, adenina, timina, citosina, guanina, quando vai para o RNA, adenina, uracila, citosina e guanina. A união desse nucleotídeo, a fita molde. Para cada uma delas, e tem que seguir essa regra de emparelhamento, né? De modo que as novas duplas fitas que vão sendo formadas retenham uma das fitas iniciais, e esse é o motivo pelo qual essa duplicação vai ser chamada sempre de duplicação semi-conservativa. Entendeu? Para a formação do código genético, síntese de proteína que acontece no RNA e a sequência de base nitrogenada que vai sempre dando continuidade, sempre seguindo a sequência. Dentro do núcleo da célula, células tanto eucarióticas como procarióticas, dos seres vivos, dos organismos, sempre na sequência. DNA desemparelha, quebra de pontos de hidrogênio, transcrição RNA mensageiro, tradução RNA transportador e finalizando com esse trecho transcrito da molécula de DNA que foi replicada. Sempre vai acontecer na hora da reprodução, isso não de forma aleatória, e sim de forma específica. Vai ser sempre essa sequência de DNA e RNA, produzindo de novo DNA, ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico, juntamente com as bases nitrogenadas, dando origem a uma cadeia DNA polimerase, cadeia de proteínas, no final desse processo. E essa é para concluir a nossa aula, de tudo que foi falado sobre a sequência e a diferenciação entre DNA e o RNA.